Casa do Dragão resolveu, ou ainda tá resolvendo, o enigma de como os ovos de dragão da Daenerys chegaram na Daenerys. Isso depois de mais de 200 anos da extinção dos dragões durante a Dança dos Dragões. Mas, entre o caminho escolhido pela série e as teorias dos fãs, eu prefiro continuar acreditando que tem a ver com o divórcio de um relacionamento sáfico que foi conturbado e dramático. Enfim, meu nome é Carol, sou jornalista de cultura pop, e se a Casa do Dragão tá contando como os dragões morreram em uma guerra entre Targaryens, e Game of Thrones conta o ressurgimento desses dragões, com o nascimento de Drogon, Viserion e Rhaegal com a Daenerys, da onde diabos então vieram esses ovos remanescentes, sobreviventes. Na segunda temporada de House of the Dragon, com a guerra implodindo, a Rhaenyra manda os seus filhos mais novos, que ela tem com o Daemon, pro vale sob os cuidados da Rhaena Targaryen, junto com 4 ovos de dragão. 3 deles têm as cores exatas dos ovos que a Daenerys recebe na primeira temporada de Game of Thrones, que se passa 200 anos depois. E diante dessa percepção dos fãs, a diretora daquele episódio confirmou, são os mesmos ovos. Ou seja, na versão da série, esses ovos são de Syrax, a dragoa da Rhaenyra, que ela achou melhor preservar para os seus filhos mais novos, principalmente depois da perda trágica do Lucerys e do Arrax. Então, há de se esperar ainda que nas próximas temporadas a série ainda vai explicar o que aconteceu com esse 4º ovo e como esses 3 ovos foram preservados sem chocar até chegar na Daenerys. Mas antes disso, os fãs acreditavam fortemente que os filhos da Daenerys eram ovos colocados pela dragoa Dreamfire, que pertence a Helaena e, segundo os relatos do livro, era a dragoa mais fértil dessa época de muitos dragões em Westeros. É que antes de pertencer a Helaena e participar da Dança dos Dragões, a Dreamfire era da Rhaena Targaryen, não essa Rhaena Targaryen, outra Rhaena, que veio antes dessa geração de A Casa do Dragão. Acontece que a pobre da Rhaena foi roubada pela sua amante Elissa, e é aí que começa o drama. Quando ela saiu de casa de Dragonstone revoltada com a Rhaena, a Elissa teria levado 3 ovos de dragão, roubados do castelo, e que nunca foram encontrados. Há teorias de que a Elissa teria levado os dragões para vender em troca de uma frota de navios, e sair por aí navegando, que era o que ela queria que a Rhaena financiasse para ela, e é o motivo da briga das duas, da separação. Então ela levou o que ela achava que ela tinha direito do divórcio. Pois é, imagina se os dragões renascem de novo em Westeros por causa desse divórcio conturbado. Mas, Carol, elas eram casadas em Westeros? Não era bem assim. Elissa era filha do senhor de Fair Isle, e dizem os pássaros fofoqueiros de Westeros que ela nunca se interessou por rapazes, e que o seu irmão Andrew teria se casado com Rhaena Targaryen, numa aliança ali entre as casas, mas também como uma fachada pra irmã dele poder se envolver com a sua amada. O famoso casamento de lavanda. Mesmo nesse livro sobre a dinastia Targaryen, que é Fire and Blood, que foi escrito pelo Grandmaster, que jamais admitiria que as duas realmente eram um casal. Toda hora ele tenta fortemente dizer que elas eram apenas amigas, grandes amigas. Há grandes insinuações de que existia um relacionamento amoroso entre elas. A maior de todas é o fato de que, quando a liderança de Fair Isle muda para Sir Franklin Farman, ele expulsa a Rhaena e o Andrew do seu castelo, porque ele não gosta do Targaryen. Quebrou a aliança ali. E a Elissa não tinha obrigação nenhuma de ir junto, mas ela vai mesmo assim e se muda com a família pra Dragonstone, onde elas passariam ali o resto do relacionamento juntas, até a tal briga. E dizem que quando a Elissa vai embora com os dragões, o rei Jaehaerys, que é o irmão da Rhaena, descobre e fica furioso, e a reputação da Rhaena totalmente queimada entre a família, os Targaryen e o Westeros e tudo mais. Então, além do coração partido, ela tava assim, humilhada, coitada. Dizem que ela era muito forte, colocava ali uma banca de que tava tudo bem, mas tava muito magoada. E sobre os ovos em si, eu gosto de pensar que, se eles não são os ovos que chegaram na Daenerys, então ainda existem 3 ovos, ou talvez 3 dragões, soltos por Westeros, sem nenhuma explicação. Então, no final de Game of Thrones que a gente conhece, que foi o que foi exibido na televisão, pelo menos até agora, o Drogon não seria o último dragão restante. Mais uma prova de que, no final das contas, os Targaryen realmente não sabem administrar seus dragões.